Agora vamos aqui para o próximo tópico. Deixa eu vir aqui. E vamos lá, cuidados com o planejamento. O grande segredo do jardim vertical para ele dar certo é justamente o planejamento dele. Então você tem que ter um estudo de iluminação, saber como aquele local que você vai inserir esse jardim vertical ele vai se comportar. Porque tem plantas que são mais adaptadas ao sol, outras que são mais adaptadas à luz difusa, outras mais adaptadas ainda ao local com uma luz mais escassa. Então, esse estudo de iluminação é muito importante. Lembrando que de 6 em 6 meses o sol vai mudando de posição, ele fica mais alto ou mais baixo. Geralmente no verão ele fica ali no um sol mais a pino, tem uma quantidade de iluminação bem maior. No inverno já essa quantidade dá uma diminuída, ele fica um pouco mais baixo. Então, isso aí é importante você saber, porque às vezes você faz um jardim vertical, assim, você faz aquele estudo de iluminação, você vê ali que está batendo sol e tudo, você coloca todas as plantas específicas, e quando vê no inverno não bate sol nenhum. Então, assim, 6 meses, mais ou menos, aí 4, 6 meses, o jardim não vai receber sol e as plantas acabam morrendo. Então, você tem que ter essa noção de como esse jardim vai se comportar pelo ano, tá bom? O próximo tópico aqui, pontos de luz, água e esgoto. Isso é importante porque o jardim vertical, principalmente em relação ao tamanho dele, a gente vai falar até um pouco mais à frente ali sobre irrigação, é um sistema que precisa de muita água. É um sistema que precisa de uma reposição de água ali, que dependendo se quando está muito quente, tem que ser até uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. Dependendo quando você faz a implantação, precisa até 2 vezes ao dia, dependendo do solo e das condições climáticas. Então, assim, é um negócio que precisa de água. Você pegar a mangueirinha, ficar ali jogando, dependendo do tamanho do seu jardim, ele acaba não dando a vazão que as plantas precisam. Então, nós precisamos desse ponto de água, precisamos de um ponto de esgoto, né, um ponto de drenagem para esse jardim, porque essa água ela vai descendo, então ela precisa ser escoada para um lugar, para algum sistema fluvial, ou até para a parte ali do esgoto que precisa ali, algum ralo, alguma coisa. Então é importante você ter esse planejamento também. E o ponto de luz, né, para você ter a sua casa de máquina, para você que alguns jardins verticais, devido à altura e à pressão da água, eles precisam de uma bomba centrífuga ali, ou de um pressurizador no sistema de irrigação. Então é importante você ter isso, fora a iluminação também. A gente pode colocar vários tipos de iluminação, coisas de luzes para poder fazer aquele efeito bem legal no jardim vertical, para ele poder mudar completamente à noite. Então, definindo o ponto de luz e água e esgoto, a gente tem que definir o tamanho desse jardim, porque o jardim ele tem que ser planejado de acordo com o seu tamanho, porque muitas plantas ali, dependendo do layout que você vai fazer, dependendo do desenho que você vai fazer, você precisa estipular um certo tamanho. E esse tamanho, ele também não é só a gente vai definir, sei lá, eu quero um jardim de 4,5 metros de altura por 13 de largura. Muitas das vezes, esse tamanho ele vai ser definido pelo sistema que você vai utilizar, que nós vamos falar um pouco aqui nesse tipo de estrutura. Então, assim, a estrutura às vezes tem 50 centímetros. Então, você consegue trabalhar ou com um jardim de 3 metros ou com um jardim de 3,5 metros. Então, você tem que também levar em consideração que você tem que ter esse padrão de acordo com a estrutura que você está utilizando. A casa de máquinas, né? Eu até falei um pouquinho aqui sobre nos pontos de luz. Você precisa ter um planejamento dessa casa de máquinas, mesmo que você não utilize uma bomba, a sua pressão MCA ali seja bom pra caramba da sua caixa d'água e o jardim seja baixo, que compense todos as partes ali, é legal você ter uma casa de máquina que às vezes você precisa ali onde é que encontra a tubulação para poder fazer a irrigação. Você pode utilizar um sistema Venturi, né, um sistema que você utiliza ali para poder fazer a fertirrigação do jardim vertical. Até também você pode colocar como armazenamento das coisas de adubo, essas coisas que você pode utilizar, poda ou tesourinha, essas coisas que você utilizar. Então você pode fazer uma casa de máquina barra estoque, né, ali para você colocar as suas coisas. Então é importante você também ter ideia nisso, pensar sobre essa parte.
Uma coisa muito importante que você tem que ter é sobre a impermeabilização. Quando você vai fazer um planejamento de um jardim vertical, você tem que entender que ele precisa de impermeabilização. Tá? Porque água, quando você trabalha com água, é uma das coisas mais que dá dor de cabeça em infiltração. A água sempre consegue um jeito de destruir alguma coisa. Então, já vi vários casos, né? Em que a pessoa faz ali o sistema, faz um jardim super bonito, quando vê, tá dando infiltração na parede, tá pegando o vizinho tá puto da cara com você, porque tá tendo uma bela mancha preta na parede dele, ou o reboco tá caindo, o revestimento tá caindo por conta desse tipo de infiltração. Então, o mais interessante que você faz com relação a isso é realmente pegar, você ter a sua parede ali, você ter a sua paredinha. Deixa eu posso fazer uma parede mais bonitinha, né? Calma aí. Então você ter a sua paredezinha aqui, você vem com uma, uma impermeabilização na parede para justamente, nossa, a parede ficou horrível, mas dá para entender, né? Então, ou seja, você tem que ter essa impermeabilização aqui, independente do sistema que você for utilizar. Então você tem que fazer essa impermeabilização. Eu sugiro a mais para, se você tiver já com a parte de obra fazendo reboco, você utilizar um. Aqui na própria. Quando a pessoa, o pedreiro, o engenheiro for fazer essa parte da parede, utilizar aqueles compostos que você coloca na massa para poder impermeabilizar a própria parede. Você fazer a impermeabilização da parede e fazer a impermeabilização também com aquela Veracity, Veratop, que você coloca ali para justamente evitar ao máximo de que a planta ali, de que a água, ela possa dar algum problema nessa parede. Eu vou até falar um caso aqui que foi bem interessante que aconteceu com um cliente que eu fui na casa dele, que fez um jardim vertical. E o que aconteceu? Ela utilizou um sistema, deixa eu tirar essas partes aqui. Ela utilizou aquele sistema que é assim, que é um bloquinho, faz aqui assim. Esse aqui é um sistema de bloco cerâmico. Aí você bota a plantinha, deixa eu botar marronzinho aqui, um amarelinho, né? Tem o solo aqui e a plantinha saindo aqui. Tá, tá, tá. Vamos fingir que isso aqui é uma planta, né? Eu ainda tô aprendendo a mexer com isso. Então, o que aconteceu? A maioria das coisas que ela utilizou nesse aqui, deixa eu fazer a parede. Tá aqui. Aí tinha o jardim vertical, tudo bonito, maravilhoso. Botou um monte de samambaia. O que aconteceu com isso aqui? Começou a vazar aqui para trás. E ela colocou, o que ela fez? Ela pegou esse bloco cerâmico, ela impermeabilizou ele. Ela pegou, fez uma impermeabilização aqui, né? Deixa eu botar uma outra cor. Não. Deixa eu botar uma cor azulzinha. Ela impermeabilizou esse bloco cerâmico aqui assim, fez a impermeabilização por fora, mas a samambaia, principalmente algumas outras plantas que elas se prendem, a própria raizinha dela, se vocês repararem, tem uma substância que ela usa como se fosse um adesivo. Então ela joga suas raízes, ela pega. Aí, vamos botar aqui. Ela vai jogando as suas raizinhas aqui para propagar, para se fixar. E ao mesmo tempo essa substância ela gruda ali e acontecia de que ela mexia, ou a própria degradação que ela faz, ela age um pouco ali degradando a superfície para poder se grudar. Então ela começou a abrir um monte de rasgos na própria impermeabilização. E o que aconteceu? Esses rasgos aí, a água começou a vazar aqui para dentro, começou a vazar para tudo, começou a pegar na parede, detonou tudo. Então, assim, pra você ver a importância. Então, o que ela deveria ter feito? Tem aqui, deixa eu botar uma parede vermelha. Então, tem a parede aqui. Você deveria fazer a impermeabilização da parede. Impermeabilização da parede aqui. E depois, quando você viesse com um bloquinho, vou botar um bloquinho aqui assim.
impermeabiliza o bloco também. Então, ou seja, você teria a impermeabilização aqui do reboco, né, quando você fizesse aquele esquema ali de colocar o aditivo para poder fazer com que a parede fique mais impermeabilizada. Faria a impermeabilização daqui, depois colocaria o bloco com impermeabilizante. Então, eu acho que esse aqui é o melhor sistema. Para você o quê? Para você não ter problema com água. Que mesmo se acontecer alguma coisa, alguma rachadura, fissão aqui dentro, então você não vai ter problema. A água vai escoar aqui para dentro, mas aqui vai ter um bloqueio, né? Ela vai escorrer normalmente para cá, para baixo. Então, é uma coisa que eu, particularmente, eu não dou bobeira com esse sistema. Então, todos os sistemas também que utilizam o jardim vertical como um todo, você tem que ter uma impermeabilização legal na parede para você não ter problema, tá bom? Agora vamos para a parte do design do jardim vertical, né? Você entender se a pessoa quer um design orgânico, um design mais formal, ou qual o tipo de planta, se vai ter cores, flores. Então, assim, você tem várias funcionalidades legais, tem várias plantas que você pode trabalhar e brincar com isso. O solo também, tem que ser um solo especial para jardim vertical. O que seria um solo especial? Um solo mais leve e, dependendo da planta que você for utilizar, um solo que retenha ou não deixe reter tanta água. Então, o que pode ser? Vamos supor que eu vou utilizar samambaia. Vou fazer um jardim vertical gigantesco de samambaias. Tá aqui o meu jardim vertical de samambaia. Várias samambaiazinhas aqui, para um lado, para o outro. O que acontece? Dependendo da quantidade de água que você for utilizar, ou o tipo de sistema que você vai utilizar de irrigação, pode ser que ele não dê conta. Você coloca ali uma vez ao dia na parte da manhãzinha, quando vê, às vezes está tão quente que no final da tarde a planta já está seca. Então, nesses casos, devemos utilizar algum aditivo ali naquele solo que faça com que retenha a água. Por exemplo, a vermiculita. Você mistura ali no solo, a vermiculita ela consegue segurar um pouco mais de água para disponibilizar ali para a planta. E também a gente tem que entender que o solo especial ele tem que ser mais leve, porque é muita planta em pouca área aqui, e ela sempre vai estar fazendo uma alavanca, né? Ou seja, está aqui o vasinho, está aqui a parede, sempre vai ter uma alavanca assim, jogando esse vaso para baixo. Então, assim, quanto mais peso tiver aqui, mais essa estrutura vai sofrer. Então é legal você ter um solo mais leve, mais fofinho ali para a planta poder crescer bem, as raízes crescerem bem, mas principalmente isso, uma estrutura leve para você colocar. Imagina você coloca uma estrutura dessa gigantesca, cheia de um solo bem pedroso ali, cheio de pedra, bem pesado, compacta, vira uma pedra ali. E quando você vê, os vasos já estão tudo torto, já estão tudo meio troncho, as plantas estão meio complicadas ali, por causa justamente desse peso, né? Se for utilizar um sistema com esse tipo de vaso. E também outra coisa que tem que se atentar também, isso aqui dependendo do sistema que você for utilizar, é o tamanho da área de plantio que você tem. Porque tem sistemas, por exemplo, igual, vamos botar aqui, deixa eu fazer um legalzinho aqui. Tem sistemas que às vezes o local é pequenininho, ou seja, tem aqui o sistema, vamos botar como se fosse o sistema ali que eu utilizei o tijolinho. Quando você vê essa área aqui, é pequenininha para planta. Então, eu particularmente eu gosto de áreas maiores de plantio nos módulos, justamente para que a planta possa se desenvolver bem, para que tenha mais, que ela possa jogar as raízes ali, até diminuir bastante o tempo de um replantio ali que você vai ter que fazer. Então, quanto maior essa área aqui, quanto maior, melhor. Entendeu? Então, eu gosto de ter um tamanho legal de se trabalhar ali, para você ter um solo bacana, para que a planta possa se desenvolver.